Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma felicidade estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. E nessa série que estamos falando sobre o Espírito Santo, nós chegamos aqui na lição de número 6, esse trabalho precioso que a nossa amada editora Betel elaborou, de lições que foram dadas no ano de 1991. E essa, a lição de número 6, foi uma lição ministrada no dia 10 de novembro de 1991. Nós vamos aqui pensar um pouco sobre o tema resgatados pelo Espírito Santo. Nós fomos resgatados, fomos arrancados das trevas para a luz do Evangelho. Nós que um dia estávamos mortos espiritualmente, mortos em nossos delitos e pecados, ao ouvir a pregação da palavra de Deus, nós então entendemos a verdade do plano de salvação, cremos, nos arrependemos e uma grande obra foi feita em nossa vida. Nascemos de novo, fomos inseridos nesse momento ao corpo de Cristo, entramos no processo de santificação, passamos pela conversão, houve uma mudança radical em nossa vida e o nosso amado Deus Pai, aquele que elaborou a salvação e colocou a salvação em execução, nos justificou, nos declarou justo. A justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos foi imputada. Então, o Espírito Santo, ele nos resgatou. Mérito desse resgate pertence a ele. Texto da lição: e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Temos aqui uma promessa que não pode falhar, uma promessa digna de aceitação, de que nós que fomos resgatados pelo Espírito de Deus e cremos em Jesus Cristo e permaneceremos crendo até o final. Sendo dessa forma, nós um dia tomaremos, irmãos, da água da vida. Não há como mensurar o que possa ser, irmãos, tomar da água da vida. A eternidade com o nosso Deus nos reserva muitas surpresas, aquilo que nunca subiu ao nosso coração, nosso entendimento. Observe, irmãos, que alguns de nós já vimos muitas coisas lindas, preciosas, já viajamos por lugares muito belos e lugares que nos deixaram assim boquiaberto pela sua beleza. E mesmo nós, irmãos, que já tivemos tais experiências, é incomparável, irmãos. Nunca vimos, nunca ouvimos também o que está reservado para nós na eternidade. Então, essa deve ser a nossa confiança. A palavra do nosso Deus é a verdade, é o padrão. Tudo deve ser avaliado à luz da verdade, do rolo sagrado, das sagradas letras. E a verdade da palavra do nosso Deus nos faz essa promessa, que um dia
tomaremos da água da vida. E essa promessa, irmãos, é mais uma promessa para nós, a igreja, os salvos, os resgatados das trevas, irmãos, desse mundo de pecado, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade aplicada diz assim: o crente em Jesus, aquele que crê em Cristo de todo o coração, é propriedade de Deus. Nós, irmãos, pertencemos a Deus. Deus, através do seu Espírito Santo, ele nos adquiriu, nos comprou com alto preço, nos arrancou do mercado de escravo, qual nós estávamos, como escravo do mundo, escravo do diabo, escravo do pecado. E hoje, irmãos, uma vez sendo propriedade de Deus, irmãos, nós voluntariamente, com o coração cheio de gratidão, de amor por tudo aquilo que o nosso Deus fez por nós. E não foi pouca coisa que ele fez por nós, não, irmãos. Ele nos comprou para ele mesmo. Nós aqui estamos nessa peregrinação, nessa viagem, com uma missão, a missão de pregar as boas novas do reino, o plano de salvação, a boa notícia de salvação, e expandir, irmãos, o reino de Deus aqui na terra. Essa verdade, irmãos, que nos alcançou, nos feriu e nos mudou de forma radical. O cristianismo não é um adendo, não é um acréscimo à vida pregressa, à vida que vivíamos antes de abraçar a causa do cristianismo. Não, não. 1000 vezes não. O cristianismo faz conosco uma ruptura. É uma vida completamente diferente. Morremos para a vida anterior. Nascemos para uma nova vida, uma vida em que temos prazer em cumprir as verdades estabelecidas pelo nosso Deus, seus preceitos, uma vida em que temos prazer em agradar o nosso Deus diariamente. Então, nós, como propriedade de Deus, irmãos, através do Espírito Santo, precisamos entender, irmãos, o porquê estamos aqui nessa peregrinação, irmãos, e através de oração, buscar em Deus, pedir a Deus: Deus, eu quero ver como o Senhor vê, e quero entender o meu papel no teu plano maior, o que o Senhor deseja aqui para nós, os moradores da face da terra, e se posicionar, se mover na direção do querer de Deus, irmãos. E Deus quer, irmão, para nós que aqui estamos, nós que fomos resgatados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos adquiriu para Ele mesmo, nós que somos propriedade, irmãos, de Deus, como um representante do céu. Nós precisamos então, irmãos, cumprir o ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ide e pregar, ide fazer discípulos de todas as nações. Os moradores dessa terra precisam, irmãos, tomar conhecimento da verdade de Deus. E não tenha dúvida, minha irmã, meu irmão, essa verdade é pregada pela igreja. Quando eu falo igreja, que eu falo gente, pessoas, é pregado por aqueles que foram alcançados pela graça de Deus mediante a fé. Então nós somos propriedade de Deus, fomos resgatados pelo Espírito de Deus para cumprir a vontade do nosso Deus aqui na terra.
O objetivo da lição: aprender como o Espírito Santo resgata o pecador do domínio de Satanás. Levar também o crente a ser selado com o Espírito Santo. Nós, irmãos, como eu já falei, fomos regenerados, nascemos de novo, entramos no processo de santificação, fomos inseridos ao corpo de Cristo, fomos justificados, passamos pela conversão. Nós precisamos, irmãos, cumprindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de esperar. A ordem foi dada ali para os primeiros discípulos, os irmãos que ali estavam, aproximadamente 120 irmãos, de esperar em Jerusalém até que do alto fosse revestido com poder. Nós, irmãos, precisamos entender hoje, como igreja do século 21, que essa promessa não caducou, não tornou-se obsoleta. Essa promessa, irmãos, é uma promessa vigente, a promessa da dotação de poder, batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Nós, então, de posse dessa promessa, precisamos buscar, irmãos, o selo do Espírito Santo para, então, revestido com o poder de Deus, com coragem, com ousadia, cumprir a nossa missão aqui na face da terra. A peregrinação é curta, irmãos. Vamos viver o que aqui? 100 anos? 120 anos? Quem sabe o que é 120 anos, irmãos, diante de uma eternidade toda que passaremos com o nosso Deus. E falando numa perspectiva do ser humano, a face da terra, o que é 120 anos diante de uma eternidade que poderá ser com Deus ou sem Deus. E nós aqui estamos, irmãos, para anunciar que existe um meio de salvação, e é o único meio, o meio provido por Deus Pai, porque não é Buda, porque não é Maomé, porque não é Confúcio, porque Deus fez uma promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, de enviar um resgatador, um salvador da semente da mulher, um descendente da mulher. E ele cumpriu essa promessa. E Jesus foi enviado na plenitude dos tempos, o descendente da mulher, o Emanuel, Deus conosco. E é ele o nosso único redentor, o nosso único salvador, porque Jesus foi o prometido por Deus Pai para fazer essa obra. Jesus veio aqui na terra, e aqui, irmãos, ele limpou leprosos, deu vista a cego, fez surdo ouvir, fez paralítico saltar como um cervo, uma corça, fez mudo falar fluentemente. Mas havia uma missão principal: ir até aquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira, ir até aquela cruz e lá ser pregado. Nenhum dos seus ossos foram quebrados, porém ele foi despedaçado, moído por nós, irmãos. E ele disse estar consumado. Ele cumpriu a missão. Ali, irmãos, ele fez expiação por nós. Ele quitou a dívida que tínhamos com Deus Pai, porque nós herdamos do pecado de Adão e tivemos a culpa de Adão imputada a nós. Ele então leva como último Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele leva sobre ele
os nossos pecados e Ele quita, Ele cancela a dívida que tínhamos com Deus Pai naquele momento, quando Ele diz, está consumado. Ele, então, torna Deus favorável a nós, irmãos. Há uma possibilidade de nós sermos amigos de Deus, filhos de Deus, e essa possibilidade somente é possível quando nós cremos em Cristo de todo o coração e vivemos de acordo com a nossa fé. Nós que somos alcançados pela graça de Deus, vivemos em novidade de vida, embora não tenhamos sido alcançados por obras. A salvação não é por obras, as obras têm o seu lugar como consequência na vida de um salvo. As obras não são a causa da nossa salvação, são consequência. Fomos alcançados pela graça de Deus, recebemos aquilo que não merecíamos condenação, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando cremos em Cristo de todo o coração, irmãos, recebemos o favor de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus é satisfeita, porque Cristo suportou sobre ele o peso da indignação de Deus sobre os nossos pecados. Então, Deus, que é um Deus justo, Ele agora perdoa pecadores como você e eu, e permanece o Deus justo, porque a paga que os nossos pecados merecia, Jesus tomou sobre ele. Aquela cruz Jesus toma todo o cálice da ira de Deus, sem deixar cair uma gota sequer, e a vida eterna está nele, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho, essa mensagem que vos anuncio, é loucura, sim, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que fomos alcançados, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje, mais uma vez, aqui estou anunciando o precioso e bendito Evangelho. O meu desejo é que o Espírito Santo esteja penetrando essa palavra no recôndito da tua alma, esteja te dando vida para que você possa vir, não resistir à graça de Deus, mas vir fazer parte da família de Deus. Existem muitos membros da família do Deus eterno que estão fora dos nossos arraiais, nosso acampamento, fora da igreja, não são igreja ainda, e nós aqui estamos como embaixadores do céu anunciando essa verdade. Jesus pode, Ele é o único que pode transformar a sua vida, te dar vida eterna. É o único que pode te dar dotação de poder, te batizar com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, mudar toda a área da sua vida de forma radical, te fazer entender de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você está indo. Então, amado amigo, ouvindo essa mensagem, o tempo é hoje. Hoje é o momento da oportunidade de, ouvindo a palavra de Deus, não prevaricar, não faltar ao dever, mas abraçar essa mensagem verdadeira, a mensagem que Deus enviou um Salvador, um resgatador, um remidor, e Ele, somente Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode nos dar sentido à nossa existência. Então, irmãos, o Espírito Santo, Ele é o resgatador. Nós que somos propriedade de Deus, que fomos resgatados,
aqui estamos para cumprir a missão de resgatar, alcançar vidas com a mensagem do poderoso Evangelho. O Evangelho que muda, transforma a vida do mais vil pecador, dando vida a mortos. Texto de referência está aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 16, Gálatas, capítulo 4, versículo 6, 1 de João, capítulo 4, versículo 13, 1 de João, também no capítulo 3, versículo 24, e também 1 de João, capítulo 5, versículo 6. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando, irmãos, somos regenerados, nascemos de novo e passamos pela conversão, entramos no processo de santificação, somos justificados quando a justiça de Cristo nos é imputada. Há uma testificação dentro de nós, irmãos. Nós percebemos de forma clara, o Espírito de Deus testifica em nós que agora, uma vez nascido de novo, essa obra preciosa que o Espírito Santo faz em nosso espírito, atua em nós e nos muda de forma completamente radical. Há uma testificação. Fica claro para nós a partir de então que nós que éramos inimigos de Deus, que estávamos debaixo da ira de Deus, passamos a ser filhos de Deus. Quando Paulo fala sobre a doutrina da adoção de filhos, o contexto qual ele fala, dentro daquele cenário, o filho adotivo desfrutava dos mesmos privilégios de um filho legítimo, irmãos. O que você está falando, irmão Luciano? Somos filhos de Deus por adoção e em Cristo desfrutamos dos mesmos privilégios de um filho legítimo, irmãos. Você tem como mensurar isso? Minha irmã, meu irmão, quão grandes são os nossos privilégios. Não temos como, irmão, analisar, avaliar tão grandes verdades, verdades bíblicas, irmãos, verdades do rolo sagrado, as sagradas letras, verdades de Deus para nós. Olha o que Deus fez por nós, irmãos, o posicionamento o qual o próprio Deus tem nos colocado, como Ele, o nosso Deus, é um Deus bondoso, é um Deus amável, irmãos, e tanto fez por nós, e devemos então, irmãos, por amor, voluntariamente fazer a sua bendita e preciosa obra. É uma honra, irmãos, é um privilégio ser propriedade de Deus, separados, estamos sendo forjados para essa grande missão que pesa sobre cada um de nós. E porque sois filhos, agora somos filhos, Deus enviou em nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Essa expressão, Abba Pai, é uma expressão aramaica. Jesus também falava o aramaico, era a sua língua materna, o seu idioma, o aramaico. Ele falava outros idiomas, porém, o povo judeu, quando regressa ali do cativeiro babilônico, eles retornam falando então o aramaico. E essa expressão, irmãos, Abba Pai, é uma expressão aramaica, é uma expressão que
significa papai, paizinho. Então, irmãos, nós hoje, por estarmos em Cristo, nós clamamos papai, pai. Isso fala, irmãos, de relacionamento com Deus Pai, fala de intimidade com Deus Pai, de andarmos com Deus Pai, de Deus ser o nosso Pai. Que privilégio, irmãos, nós nos relacionamos com Deus e o nosso relacionamento, ao contrário de ter por base o medo, tem por base o amor, irmãos. Nós nos relacionamos com o nosso Deus por base, tendo por base o amor. Olha quanto nós recebemos quando cremos em Cristo de todo o coração, e porque somos filhos de Deus. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. O Espírito Santo reside em nós, habita em nós, e nós agora, irmãos, por ser habitação do Espírito de Deus, habitação de Deus, nós clamamos com ousadia, arraigado e fundamentado em Cristo, clamamos Pai, Paizinho. Nós que estávamos longe de Deus, agora estamos, pelo sangue da nova aliança, pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos perto e temos essa intimidade com Deus. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Fala ainda de intimidade, irmãos. São doutrinas para você, minha irmã, você, meu irmão, para mim, para nós, a igreja, irmãos. Doutrinas, irmãos, que jamais poderão ser removidas, irmãos. Olha o quanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nós, a igreja, irmãos, e cônscio dessas verdades. Precisamos, irmãos, nos mover em direção em fazer para o nosso Deus, em trabalhar, pensar na nossa pátria celestial, onde estaremos com o nosso Deus para sempre. Está tudo preparado, está tudo pronto, irmãos, aguardando cada um de nós, a igreja, aguardando a noiva. Em breve, irmãos, haverá uma boda, haverá um encontro, um casamento, irmãos. Isso se dará logo após o arrebatamento. Depois do arrebatamento, receberemos ali no tribunal de Cristo o nosso galardão pelas nossas obras feitas em Cristo. E depois, irmãos, haverá um encontro de nós, a igreja virgem, pura, sem mancha, sem ruga, sem mácula, porque foi limpa pelo Espírito de Deus, por intermédio dessa palavra preciosa, porque veio de um Deus precioso, essa palavra perfeita, porque veio de um Deus perfeito. E haverá ali, então, um casamento da igreja, a esposa com o esposo, que é Cristo. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nós, irmãos, quando guardamos os mandamentos do nosso Deus, nós deixamos, irmãos, claro que nós o amamos, porque aquele que ama a Deus tem prazer em guardar os seus mandamentos. Bem verdade que a lei cerimonial caducou, tornou-se obsoleta, porque ela apontava para Cristo, todo aquele sangrado, aqueles animais, e os animais precisavam ser
perfeito, sem mancha, sem ruga, sem mácula, todo aquele derramar de sangue, irmãos, o inocente dando a vida no lugar do culpado, apontava para Cristo. E quando Cristo ele veio e usou a expressão que eu sei que já fiz alusão, reitero, para uma fixação da verdade, da doutrina, quando Jesus disse está consumado, a lei cerimonial então ela perdeu o seu valor, a sua importância, porque a lei cerimonial era sombra de uma realidade que viria, e a realidade veio. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse o profeta João Batista, quando o nosso Senhor caminhou ali para ser batizado por João no Rio Jordão. Meu irmão, então, nós, irmãos, que temos essas verdades, entendemos que embora a lei cerimonial tenha caducado, a lei moral, os 10 mandamentos, o decálogo, as 10 palavras são vigentes, são atuais. E em Cristo, irmãos, nós entendemos que a lei de Deus é boa e perfeita, e nele, como consequência de ter sido alcançado por ele, pelo nosso amado Jesus, o cabeça da igreja, Salvador do corpo, Emanuel, Deus conosco, nós temos prazer em cumprir a lei do nosso Deus. Então, aqui nós observamos, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. A importância de cumprirmos os mandamentos de Deus, a verdade de Deus. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. É a convicção, irmãos, que Deus está em nós, porque ele, o próprio Deus, nos deu do seu Espírito. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Leituras complementares, resgatados do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 18 e versículo 22, resgatados da morte, Salmo 49, versículo 15, resgatado de todas as tribulações, Salmo 25, versículo 22, resgatados de toda iniquidade, Tito, capítulo 2, versículo 14, resgatados de todo mal, Gênesis, capítulo 48, versículo 16, resgatados da destruição, Salmo 103, versículo 4. Introdução. Nosso estudo de como o Espírito Santo opera no crente, e através dele, esse mesmo Espírito que opera as obras que já tenho elencado, enumerado, opera em nós, também trabalha e opera através de nós. Nós somos, irmãos, os instrumentos usados. Nós, estou falando para a igreja, nós cristãos, você, minha irmã, meu irmão, eu, a igreja, que cremos em Cristo de todo coração. O Espírito Santo faz uma obra tremenda, primeiro em nós, nos resgatando. E uma vez resgatado, ele vai fazer uma obra através de nós, por intermédio de nós. Nós que fomos alcançados pela boa mensagem de salvação, devemos então proclamar essa verdade, o Evangelho, para que outras vidas então sejam alcançadas. Essa mensagem deve ser anunciada a todos os moradores dessa terra. E nós, como igreja, somos aqueles que derramaremos dessa verdade, derramaremos
o Evangelho, a palavra do nosso Deus. Nós que somos igreja, somos aqueles que devem disseminar essa verdade. Então, nós somos o vaso, o canal, o instrumento que o Espírito Santo se utiliza, irmãos. O Espírito Santo não vai usar vergalhão, tijolo, barro. Não. Ele nos usa, nós, cada um de nós, membros do corpo de Cristo, e formamos esse corpo que tem Cristo como cabeça e salvador do corpo. O Espírito Santo vai nos usar, nós somos os instrumentos, irmãos, e precisamos ter consciência dessa verdade. É você, minha irmã, meu irmão, sou eu, e é o mesmo Espírito que nos capacita, nos impulsiona a fazer a obra de Deus para o próprio Deus. Nosso estudo de como o Espírito Santo opera no crente e através dele exige, primeiramente, mostrar a obra resgatadora do Espírito Santo, que já temos falado. Ele nos resgata, nos prepara e nos envia. E o campo de atuação é esse mundo, irmãos. É a sociedade da qual estamos inseridos. Nós, irmãos, não fomos chamados, resgatados, alcançados pelo Espírito de Deus para viver uma vida eremita, no cume do outeiro. Não. Nós fomos alcançados, limpos pelo Espírito de Deus. Essa obra tremenda que Ele fez em nós, para uma vez transformado, sermos enviados à sociedade. E na sociedade, irmãos, influenciarmos com a pregação da verdade do nosso Deus. Antes de realizar a sua obra no homem, torna-se necessário que o Espírito Santo arranque o homem do domínio de Satanás. É o que ele faz, e faça com que ele seja controlado pelo Espírito Santo, para que este tenha condições então de manifestar o seu poder de forma extraordinária. O nosso Deus tem nos resgatado, tem nos forjado, preparado para essa grande obra, tem disponibilizado todas as ferramentas. Estão disponíveis, irmãos, a você, minha irmã, meu irmão, a mim, para então nós cumprirmos o nosso papel aqui nessa jornada. Observe, irmãos, que nós estamos como igreja em uma viagem. O destino é a nossa cidade. E enquanto, irmãos, o nosso Deus estiver nos preservando com vida aqui, porque a carreira de cada um de nós ainda não terminou. Porque quando a nossa carreira terminar, Ele vai nos chamar para Ele mesmo, o que será de grande preciosidade, irmãos, passarmos a eternidade com aquele que nos resgatou para Ele mesmo. O Espírito Santo como resgatador. É notório que Satanás reside no espírito do incrédulo. Nós que estávamos mortos, irmãos, em nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, nós éramos dominados pelo diabo. Mesmo que alguns de nós, ao abraçarmos a causa, não manifestamos demônios em nossa vida nesse momento, mas as nossas atitudes, irmãos, eram atitudes completamente desregradas, dissolutas, porque estávamos longe de Deus. Havia uma cegueira espiritual em nós e não conseguíamos ver a verdade do Evangelho.
que nós hoje, em Cristo, em Deus, enxergamos. Não entendíamos as coisas do nosso Deus e estávamos dominados pelas trevas, irmãos, até que quando estávamos dominados pelas trevas, os nossos sentidos, as nossas emoções, vivendo em injustiça, vivendo em perturbação, ódio, em tristeza, mentira, incredulidade, corrupção, vivendo em medo, em morte, até que o Espírito Santo, irmãos, fez uma obra, como eu já tenho feito, reitero a doutrina, fez uma obra tremenda em nós, irmãos. E ao contrário de vivermos na injustiça, amamos a justiça. Ao contrário de haver em nós hoje perturbação, em nós há paz, irmãos. Jesus nos deu uma paz verdadeira. Ao contrário de indiferença, hoje, irmãos, há amor em nós. Ao contrário de tristeza, hoje há alegria em nós. Ao contrário de mentira, temos prazer na verdade. Ao contrário de incredulidade, irmãos, hoje, uma vez resgatado pelo Espírito de Deus, há em nós fé. Ao contrário de corrupção, irmãos, há em nós santidade, separação e dedicação a Deus. Ao contrário de medo, irmãos, há em nós coragem, ousadia, firmeza do Espírito de Deus. Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia, um espírito de coragem. Irmãos, ao contrário de hoje haver em nós morte, há vida. E essa vida, irmãos, é uma vida verdadeira. O Espírito de Deus, irmãos, ele atuou em nosso íntimo, em nosso ser. Nós que éramos, irmãos, possuídos pelas trevas, hoje, irmãos, o Espírito Santo efetuou em nós, quando cremos em Cristo de todo o coração, efetuou em nós uma obra extraordinária, irmãos. Foi como eu falei, uma ruptura com a vida pregressa, a vida que levávamos antes. Nós passamos por essa obra extraordinária, a obra do Espírito Santo. Ele efetuou em nós uma obra resgatadora, nos arrancou, irmãos, debaixo do poder e do domínio do mal. A validade da obra resgatadora do Espírito Santo está no selo da promessa. Nós fomos resgatados, fomos inseridos, como já tenho falado no início, ao corpo de Cristo. Hoje somos filhos de Deus. Buscamos, irmãos, a dotação de poder, o batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial de falar em novas línguas e a dotação de poder do alto, irmãos. Nós que fomos inseridos ao corpo de Cristo, quando cremos, a dotação de poder, o que o nosso tão amado Lloyd Jones diz, a segunda bênção é dotação de poder para o testemunho. Nós vemos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que um pescador chamado Pedro, irmãos, e Jesus fez dele apóstolo, depois de receber o batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. Irmãos, um pescador que ele era, agora se põe com coragem, com ousadia, com determinação a anunciar as verdades de Deus. Você, meu amado, que ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas não aprendidas, línguas não estudadas, não abra mão
de receber essa bênção, não abra mão de receber essa dotação de poder. A dotação de poder, o batismo com o Espírito Santo, é para aqueles que creem. E essa verdade, irmãos, não caducou, não estacou no primeiro século, é uma verdade atual. Os dons espirituais também são atuais, são ferramentas disponíveis para nós, a igreja. Busque a face de Deus, irmãos. Precisamos, irmãos, orar, jejuar e desejar tudo aquilo que o nosso Deus tem para nós. Batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, e entendendo que os dons espirituais têm por finalidade a edificação do rebanho. Assim como o selo grava a assinatura, armas e divisas para tornar válidos e verdadeiros documentos oficiais, evitando fraudes documentais. Do mesmo modo, ele faz uma analogia aqui dos selos que estão para dar validade a documentos, a armas e a divisas também, evitando fraudes. O selo diz que os documentos ou armas, como ele coloca aqui, divisas, está dizendo que é original aquilo que está selado. Ele faz essa analogia para dizer o que passo aqui ali nesse momento. Do mesmo modo, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei dos Reis, nos fez reis e sacerdotes pela garantia de resgate. E o seu sangue nos resgatou com o seu próprio sangue do homem, o resgate do homem sob o domínio de Satanás para o domínio do Senhor dos Exércitos. Da mesma forma que esses documentos são selados, irmãos, é o que ele está, o nosso comentarista, o nosso professor aqui dessa lição, está dizendo que nós também fomos selados pelo Espírito de Deus. E fomos selados, irmãos, para viver em novidade de vida, irmãos. Quanto o nosso Deus fez por nós. E é por esse motivo que nós, irmãos, que não estamos isentos de desafios, dificuldades aqui nessa peregrinação. Mas, irmãos, quanto Ele fez por nós, e é por esse motivo que, a despeito de todas as dificuldades que passamos aqui nessa terra, estamos, irmãos, felizes, estamos alegres, irmãos, porque muito nosso Deus tem feito por nós e podemos, irmãos, contar com Ele. Ponha, minha irmã, meu irmão, igreja, nós estamos falando para a igreja, ponha todas as expectativas sobre o nosso Deus, porque o nosso Deus, irmãos, Ele nunca vai nos decepcionar. Ele é precioso, irmãos. Ele vai nos corrigir, Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos provar, irmãos, e Ele vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. E vida abençoada, irmãos, desfrutamos aqui, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que cumpre a palavra dele, irmãos. Ele é um Deus que vela, cuida sobre a palavra dele mesmo, para que a palavra dele se cumpra. Nenhuma das palavras dele, irmãos, ele permite, o próprio Deus, que as suas palavras caiam por terra nenhuma. Todas, irmãos, palavra do nosso Deus,
se cumpre, porque Ele é um Deus de palavra, Ele é um Deus sério, em que podemos depositar toda a nossa confiança nele. A situação do incrédulo diante do Espírito Santo, o domínio de Satanás, a mente do incrédulo, chama-se obsessão. O homem obsesso é aquele que é importunado, atormentado doentiamente em seu espírito. Irmãos, como sofre um homem sem Deus, irmãos. E nós podemos afirmar dessa forma porque nós já tivemos, irmãos, lá fora, já experimentamos o que esse mundo, essa sociedade corrompida e doentia tem para oferecer. E como, irmãos, nós sofremos nesse mundo, irmãos, dominado ali pelo diabo, irmãos. Toda a nossa emoção, imaginação, vontade, tudo, irmãos, em nós, com práticas pecaminosas, terrível, que nós cometíamos, irmãos. Mas um dia, Deus veio, irmãos, até nós e nos deu uma oportunidade. E nós aqui estamos. Não somos perfeitos, somos falhos, somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Mas o nosso posicionamento como igreja, como cristão, é de ódio ao pecado. Ao contrário de ter prazer no pecado quando tínhamos em nossa vida antes de abraçarmos a causa do cristianismo, nós temos hoje prazer em agradar o nosso Deus, viver nos preceitos estabelecidos pelo nosso Deus, irmãos. E o nosso Deus, o Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele quer o melhor para cada um de nós. E Ele quer o melhor para o ser humano. O diabo quer destruir o ser humano. Isso está claro desde o princípio, irmão. Quando o diabo fez com que o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva pensasse que eles sabiam o que era melhor para eles mesmos. É o mesmo que o diabo tem feito hoje na vida do homem sem Deus, o incrédulo. Tem feito o homem na face da terra pensar que ele sabe o que é melhor para ele mesmo. Mas, irmãos, o que nós vemos é um caos nas ações, no seu agir, no agir do homem sem Deus. Então, nós precisamos, irmãos, também hoje anunciar as verdades do nosso Deus, assim como essas verdades foram anunciadas para cada um de nós, irmãos, e o nosso entendimento, irmãos, foram abertos para essas verdades. Nós também precisamos, irmãos, pregar a mensagem de vida para mortos espirituais. E uma vez os mortos recebendo vida da parte de Deus, terem a sua vida, irmãos, totalmente, radicalmente mudada. Você precisa saber que grande é o contraste entre o servo do Senhor e o incrédulo. Nós temos hoje a mente de Cristo. Então houve uma mudança radical em nossa vida. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, vemos o homem que foi criado perfeito. Nosso papai Adão lá estava em estado perfeito, irmãos. Foi colocado dentro do jardim do Éden. A palavra Éden no hebraico significa lugar de delícias. O cenário era paradisíaco. Deus havia preparado todo o cenário, colocado ali o nosso papai Adão e também a nossa mamãe Eva. E os nossos pais foram criados perfeitos. A imagem e semelhança de Deus, irmãos.
foram feitos para Deus possessão. Porém, o adversário, como eu já tenho falado, o diabo, Satanás, apoderou-se violentamente dessa propriedade de Deus, enganou os nossos pais. Eles foram enganados e deliberadamente os nossos pais, irmãos, deram ouvido ao diabo e deram as costas para Deus. O diabo, ele é um ladrão e ele vem para matar e também para destruir. Está claro o ódio dele pela humanidade, desde Gênesis, o registro de Gênesis, capítulo 3, irmãos. Essa aquisição foi feita de forma fraudulenta pelo diabo. Foi usado ali artifício enganoso e levou o homem e a mulher à queda. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus, um Deus de amor, Deus ali dentro ainda do jardim de delícias, antes de punir o pecado dos nossos pais, porque Deus, ele não empurra pecado para embaixo do tapete. O salário do pecado é a morte e o pecado exige uma punição. Antes mesmo, irmãos, de Deus punir os nossos pais, lançando eles para fora do jardim e provendo meios, irmãos, de que eles não voltassem mais e tomassem da árvore da vida. Deus ali dentro do jardim, um Deus de toda graça, bondoso, misericordioso, revela um plano, irmãos, que ele, o próprio Deus, havia elaborado antes da fundação do mundo. O Deus que não pode ser pego de surpresa, porque é onisciente, ele conhece passado, presente e futuro. Antes que haja uma palavra nos nossos lábios, ele, Deus, tudo conhece. Ele já havia na eternidade escrito um plano que ele mesmo elaborou e pôs em execução. E ali, irmãos, dentro do jardim, ele revela aos nossos pais esse plano, que da semente da mulher, como já temos falado, irmãos, um descendente da mulher viria para reconciliar a humanidade com Deus novamente, para que por intermédio desse descendente da mulher, a humanidade pudesse, crendo nele, na semente, o descendente da mulher, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio na plenitude dos tempos, pudesse então a humanidade voltar a ter comunhão com Deus Pai, voltar a ter intimidade, relacionamento, irmãos, com Deus Pai, pudesse então voltar a Deus novamente. E depois de Gênesis 3,15, depois ali do capítulo 3, nós vemos que o pecado do nosso pai entra na humanidade, a culpa do nosso papai Adão, da nossa mamãe Eva, é imputada na humanidade. E nós vemos ali, irmãos, o pecado crescendo como um espiral. Já no início vemos um homem, Lameque, com duas mulheres, quebrando o princípio estabelecido por Deus de perfeição dentro do casamento e da família, que é um homem, um Adão, sexo masculino, para uma mulher, sexo feminino, uma Eva. E Lameque ali, irmãos, depois que o pecado entra na humanidade, já está ali deixando claro que o pecado causa dano, deformação à humanidade. Ele está ali com duas mulheres e esse mesmo Lameque, irmãos, ele está se vangloriando porque um homem lhe feriu e ele mata esse homem porque ele feriu. Um outro homem lhe pisou e ele está se vangloriando porque ele mata esse outro homem que lhe pisou. Meu irmão,
essa maldade, irmãos, essa deformação nos padrões estabelecidos por Deus dentro do Éden, que nós não vemos no Éden, porque lá está o referencial, o padrão de Deus para nós, a humanidade. Mas essa deformação, depois de Gênesis capítulo 3, depois do pecado entrar na humanidade, vai crescer como uma espiral. O próprio Deus estabelece uma forma pedagógica, transitória, passageira, de esse mesmo homem em estado de queda, irmãos, poder voltar para ele. O próprio Deus estabelece ali, irmãos, que um inocente, um animal inocente deveria sangrar no lugar do culpado. E esse animalzinho precisava ser sem mancha, sem ruga, sem mácula, um animal perfeito, dando a vida no lugar do ser humano que pecou, do ser humano culpado. E nesse momento, irmãos, no registro veterotestamentário do Antigo Testamento, havia ali uma cobertura provisória do pecado. Era o próprio Deus ensinando a humanidade já lá nos primórdios, no nascedouro, irmãos, que na plenitude dos tempos, no primeiro século, irmãos, haveria um cordeirinho santo, perfeito, que nunca houve engano nos lábios dele, que esse cordeirinho também daria a vida, sangraria no lugar do culpado. E isso aconteceu. Jesus Cristo veio, irmãos, ele era esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele veio como nosso substituto, ele veio como nosso representante, irmãos, e ele, inocente, dá a vida no lugar da humanidade culpada. Meu irmão, esse plano bendito, irmãos, foi elaborado pelo nosso Deus Pai. O diabo não foi vencedor, ele conseguiu derribar os nossos pais, nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva, mas Deus veio em nosso resgate. O mérito, a honra, a glória, a ele pertence, irmãos. Deus não dá a sua glória a outrem. A glória, a honra, o mérito pertence completamente, somente a ele, irmãos. Ele, o próprio Deus, toma a iniciativa. Ele, o próprio Deus, veio nos resgatar. Talvez você pergunte, meu irmão, minha irmã, igreja, irmão Luciano, por que você sempre está falando da Trindade e deixando claro que não há hierarquia na Trindade, que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade são coeternas, coiguais, coexistentes, são três pessoas em um só Deus, e não há uma hierarquia. Está sempre falando, irmãos. Sabe por que eu estou sempre mencionando? Porque se nós, irmãos, de forma não bíblica, de forma equivocada, irmãos, sem calcamento, respaldo, apoio, fundamentação bíblica, dissermos que Jesus não é o próprio Deus, que ele foi um ser criado, irmãos, isso significa que nós fomos salvos por uma criatura semelhante a nós. Irmãos, isso seria uma grande falácia, um grande erro, uma falta de entendimento, irmãos, no rolo sagrado, porque a Bíblia Sagrada nos deixa bem claro, cristalino, que nós fomos resgatados pelo próprio Deus. O mesmo Deus que resgatou Israel, a nação de Israel, com mão forte, braço estendido, juízo grande,
da casa da servidão, debaixo do jugo dos egípcios, debaixo do jugo de Faraó e dos açoites dos egípcios. O mesmo Deus que resgatou a nação de Israel foi o Deus que nos resgatou para Ele mesmo. Somos povo de propriedade peculiar de Deus. Então, irmãos, Deus nos salvou. Deus Pai estava em Cristo, reconciliando com Ele mesmo a humanidade. Oh, meu irmão, para que caminhar para a conclusão, a palavra de Deus nos afirma que Deus nos tirou do império das trevas. Boa teologia começa com Deus, irmãos. Ele fez, e ai de você, minha irmã, meu irmão, ai de mim, se Ele não tivesse feito por nós, nós o amamos, nós a igreja, porque Ele nos amou primeiro, Ele veio para nos resgatar, nos redimir, Ele fez uma obra tremenda, e glória a Ele, ao nosso Deus, por ter feito essa obra tão preciosa por nós, irmão. Nós fomos resgatados não por uma criatura semelhante a nós, irmãos, mas fomos resgatados pelo eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus nos resgatou, nos salvou, nos comprou, somos povo dele, propriedade peculiar, exclusiva, particular desse Deus bendito para sempre. A palavra de Deus nos afirma que Deus nos tirou do império das trevas, o qual estávamos, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E como cidadãos do reino, irmãos, dos céus, precisamos ter claro em nosso coração as verdades desse reino, irmãos, e trabalhar para a expansão desse reino aqui na face da terra. Ele nos amou, Ele foi quem nos amou. Glória a Ele para sempre, de eternidade a eternidade. Ele nos escolheu, Ele nos redimiu por meio do seu Filho e nos selou com o Espírito Santo. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Querendo o bom Deus, nessa sequência de aulas que foram dadas no ano de 1991, na próxima pré-aula, falando ainda sobre o Espírito Santo, a lição de número 7, iremos tratar sobre habitados pelo Espírito Santo. Oremos, irmãos. Deus amado, louvamos o teu nome, agradecemos a tua pessoa bendita. Obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui, Senhor, que estamos para compartilhar com exatidão da tua palavra. Continue colocando temor dentro do nosso coração, ó Deus, reverência, veneração ao Senhor, para falarmos a tua palavra com verdade. Abençoe, ó Pai, os teus filhos, a tua igreja, ó Pai, os teus servos, que têm entendido, ó Pai, a tua verdade, e são, ó Pai, o teu povo, meu Deus, escolhido por Ti para essa grande obra, meu Senhor amado. Dê coragem, dê ousadia, firmeza, ânimo, para que cada um de nossos irmãos continue cumprindo o ministério que receberam da Tua parte, ó Pai. Por favor, meu Deus, conceda-nos um dia abençoado na Tua presença. Nós assim oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus.